Durante anos, ela esteve ao lado dele em silêncio. Enquanto ele corria atrás de trabalho, preocupações e problemas, havia alguém que segurava tudo sem pedir nada em troca. Alguém que acordava antes, dormia depois e fazia o possível para que a vida deles continuasse funcionando. Mas o tempo tem uma forma cruel de revelar aquilo que ignoramos. E quando ele finalmente percebeu o valor da mulher que sempre esteve ao seu lado, talvez já fosse tarde demais. O que aconteceu entre eles mudou tudo, e é uma história que ninguém que a conhece consegue esquecer. No começo, ninguém imaginava que a história deles terminaria daquela forma. Quando se conheceram, tudo parecia simples, quase como aquelas histórias que começam sem grandes promessas, mas com pequenas certezas silenciosas. Ele trabalhava muito, sempre correndo de um lado para o outro, tentando construir algo que pudesse chamar de futuro. Ela, por outro lado, tinha um jeito tranquilo de olhar para as coisas. Não precisava de muito para se sentir feliz. Bastava estar ao lado de quem amava. Nos primeiros anos, tudo parecia funcionar bem. Eles moravam em uma casa pequena, simples, daquelas que rangem quando o vento passa pelas janelas. Não era grande, não era bonita, mas era suficiente para 2 sonhos que ainda estavam começando. Ela cuidava de tudo dentro de casa. Preparava as refeições, organizava as contas, arrumava cada canto como se aquilo fosse o lugar mais importante do mundo. E, de certa forma, era. Ele costumava sair cedo, antes mesmo do sol aparecer completamente. Muitas vezes voltava tarde, cansado, preocupado, carregando nos ombros o peso das responsabilidades que acreditava ter que enfrentar sozinho. E era justamente nesse ponto que algo começava a se formar sem que ele percebesse. Porque enquanto ele acreditava estar lutando sozinho, ela estava ali, segurando o resto. Quando ele chegava em casa, a comida estava pronta, as roupas estavam lavadas. As pequenas preocupações do dia já tinham sido resolvidas antes mesmo de ele perguntar. Ela nunca reclamava, nunca dizia que estava cansada, nunca mencionava que talvez também precisasse de ajuda. Com o passar do tempo, aquilo começou a parecer normal para ele. Era como se tudo simplesmente acontecesse. A casa organizada, a comida quente na mesa, as contas pagas, o silêncio tranquilo no fim do dia. Ele passou a acreditar que aquelas coisas eram apenas parte da vida, algo que sempre estaria ali, independentemente do que ele fizesse. E talvez esse tenha sido o primeiro erro, porque há coisas que parecem eternas apenas até o dia em que deixam de existir. Mas naquela época, ele não pensava nisso. Os anos foram passando devagar, como acontece com quase todas as histórias que se tornam rotina. As conversas diminuíram. Os pequenos gestos começaram a desaparecer, não porque houvesse brigas constantes, nem porque o amor tivesse desaparecido de repente, mas porque, aos poucos, ele parou de notar. Ela continuava fazendo tudo. Continuava acordando antes dele, preparando o café da manhã, separando suas roupas, lembrando dos detalhes que ele mesmo esquecia. Quando ele chegava tarde, ela ainda estava acordada, às vezes sentada no sofá, esperando apenas para perguntar como havia sido o dia. Na maioria das vezes, ele respondia com poucas palavras. Foi normal, e isso parecia suficiente. Mas havia algo que ele nunca percebeu, algo pequeno, quase invisível no começo. O jeito como ela começou a ficar mais quieta, o jeito como os olhos dela demoravam mais para levantar quando ele chegava em casa. Ou a forma como, às vezes, ela parecia estar pensando em alguma coisa distante enquanto lavava a louça. Não era algo dramático, não era algo que chamasse a atenção. Era apenas uma mudança lenta, tão lenta que ninguém notaria de imediato, nem mesmo ele. E assim, a vida continuou. Meses viraram anos. A casa continuava funcionando perfeitamente. Tudo parecia exatamente como sempre havia sido. O problema é que, por trás daquela aparência de normalidade, algo dentro dela estava mudando. Algo que ele ainda não era capaz de ver. Porque quando estamos acostumados demais com a presença de alguém, começamos a acreditar que aquela pessoa sempre estará ali, que nunca irá embora, que nunca irá mudar, que nunca irá se cansar. E talvez ele acreditasse nisso mais do que deveria. O que ele não sabia é que algumas histórias começam a mudar muito antes de alguém perceber, e quando a mudança finalmente se torna impossível de ignorar, às vezes já é tarde demais. No início, a mudança era quase imperceptível.
Pequenos detalhes que poderiam passar despercebidos para qualquer pessoa que não estivesse realmente prestando atenção. E ele não estava. Ela continuava acordando cedo, mas já não o chamava com o mesmo entusiasmo de antes. O café da manhã ainda estava sobre a mesa, mas agora ela raramente se sentava para comer com ele. Enquanto ele terminava o café e saía apressado para o trabalho, ela apenas dizia um bom dia baixo, quase automático. Durante muito tempo, ele acreditou que aquilo era apenas parte da rotina. Afinal, a vida muda, as pessoas mudam, o cansaço aparece, mas havia algo diferente. Antes, quando ele chegava em casa, ela sempre vinha até a porta. Era um gesto simples, mas constante. Perguntava como havia sido o dia, se ele estava bem, se precisava de alguma coisa. Agora, às vezes, ele entrava e a casa estava em silêncio. Não porque ela não estivesse lá, mas porque ela já não estava esperando. Ela ainda fazia o jantar, ainda mantinha a casa organizada, ainda cuidava de tudo como sempre fez. Mas algo no ar parecia mais distante. As conversas diminuíram ainda mais. Não havia discussões, não havia gritos, não havia acusações. Apenas um silêncio que crescia devagar, ocupando os espaços onde antes existiam pequenas conversas sobre coisas simples. E ele continuava sem perceber. Na cabeça dele, tudo continuava normal. O trabalho estava exigente. As responsabilidades estavam maiores. Ele acreditava que estava fazendo o melhor que podia para garantir uma vida estável para os dois. O problema é que ele nunca perguntou se aquilo era o que ela realmente precisava. Algumas noites, quando ele chegava tarde, ela já estava deitada. Não dormindo exatamente, apenas quieta, olhando para o teto ou para o celular, sem realmente prestar atenção em nada. Quando ele entrava no quarto, ela virava para o lado e dizia apenas: "Você chegou tarde hoje." Ele respondia com "Foi um dia longo", e aquilo encerrava a conversa. Era assim que os dias passavam, sem grandes conflitos, mas também sem grandes momentos. Até que uma pequena mudança começou a aparecer com mais clareza. Ela começou a sair mais. No começo eram coisas simples, uma caminhada no final da tarde, uma ida rápida ao mercado. Às vezes, dizia que precisava resolver algo no centro da cidade. Nada estranho, nada que chamasse atenção. Ele nem chegou a questionar. Na verdade, por muito tempo ele nem percebeu, porque quando chegava em casa, as coisas ainda estavam organizadas. A comida ainda estava pronta. A casa ainda parecia exatamente como sempre foi. Era como se ela continuasse cumprindo todas as responsabilidades, mas sem realmente estar ali. Uma noite, enquanto jantavam em silêncio, ele finalmente comentou algo. "Você tem saído bastante ultimamente." Ela levantou os olhos por um momento. Não parecia surpresa com a pergunta, nem irritada. Apenas respondeu com tranquilidade: "Às vezes é bom respirar um pouco." Ele assentiu com a cabeça e voltou a comer. Para ele aquilo parecia uma resposta completamente normal, mas havia algo naquela frase que dizia muito mais do que ele conseguiu entender naquele momento. Respirar um pouco. Talvez fosse exatamente isso que ela estivesse tentando fazer há muito tempo, porque viver ao lado de alguém que não enxerga mais quem você é pode se tornar algo sufocante. Mesmo quando essa pessoa está fisicamente presente todos os dias. Mesmo quando a rotina continua funcionando. Mesmo quando, por fora, tudo parece perfeitamente estável. O problema das coisas que sufocam lentamente é que elas raramente explodem de uma vez. Elas apenas vão se acumulando, dia após dia, ano após ano, até que chega um momento em que algo dentro de alguém simplesmente muda. E quando isso acontece, a pessoa já não espera mais ser notada, já não espera mais ser compreendida. Ela apenas começa a se afastar, devagar. Foi exatamente isso que começou a acontecer. Mas para ele, ainda parecia cedo demais para perceber, porque quando estamos acostumados a receber algo todos os dias, começamos a acreditar que aquilo sempre estará ali, sem esforço, sem atenção, sem cuidado. Ele ainda não sabia, mas estava cada vez mais perto de descobrir que algumas presenças silenciosas são as mais valiosas que podemos ter, e quando elas começam a desaparecer, o vazio que deixam pode ser impossível de preencher. Com o passar das semanas, aquela sensação de distância começou a se tornar um pouco mais evidente, mesmo para alguém que não estava acostumado a observar os detalhes. Ainda assim,
Ele não conseguia entender exatamente o que estava diferente. Era como se a vida deles continuasse funcionando normalmente, mas algo invisível tivesse sido retirado do lugar. A casa permanecia organizada. A comida continuava sendo preparada. As roupas estavam limpas e dobradas como sempre estiveram. Mas o clima havia mudado. Antes existia uma leveza entre eles. Pequenos momentos de conversa, perguntas simples sobre o dia, comentários sobre coisas que tinham visto ou ouvido. Agora, quase tudo acontecia em silêncio. Ele chegava, colocava as coisas sobre a mesa, tomava banho, jantava. Ela estava ali, mas parecia estar em outro lugar ao mesmo tempo. Uma noite, enquanto ele assistia televisão na sala, percebeu que ela estava sentada perto da janela. Não estava lendo, nem mexendo no celular. Apenas olhando para fora, como se estivesse observando algo distante. Ele comentou sem olhar muito na direção dela. Está pensando em alguma coisa? Ela demorou alguns segundos antes de responder. Só pensando. Foi uma resposta simples, curta, mas havia algo na forma como ela falou que parecia carregar um peso maior do que aquelas 2 palavras mostravam. Ele não insistiu. Na verdade, ele nunca insistia muito em conversas que pareciam exigir mais atenção emocional. Para ele, problemas eram resolvidos com ações práticas. Trabalho, esforço, estabilidade. Mas sentimentos, esses eram mais difíceis de interpretar. Na semana seguinte, algo diferente aconteceu. Ela não preparou o jantar. Quando ele chegou em casa naquela noite, encontrou a cozinha limpa, mas vazia. Não havia panela no fogão. Não havia prato sobre a mesa. Ela estava sentada no sofá. Ele estranhou. Não teve jantar hoje? Ela respondeu com tranquilidade. Hoje eu não estava com vontade de cozinhar. Aquilo o pegou um pouco de surpresa. Não porque fosse algo grave, mas porque era algo que simplesmente nunca acontecia. Durante anos, ela sempre cuidou de tudo. Ele ficou parado por alguns segundos, tentando entender o que dizer. Tudo bem, eu posso pedir alguma coisa. Ela apenas assentiu. Nenhuma explicação, nenhuma justificativa. E naquele momento, ele começou a sentir algo que ainda não sabia identificar direito. Uma pequena sensação de desconforto. Era estranho perceber que algo tão simples quanto o jantar não estava ali como sempre esteve, mas mesmo assim, ele ainda não conectava aquilo com algo maior. Quando a comida chegou, eles comeram em silêncio. Em outro tempo, talvez tivessem conversado enquanto esperavam. Talvez tivessem rido de alguma coisa pequena. Talvez tivessem compartilhado histórias do dia. Agora, apenas comeram. Depois do jantar, ela foi para o quarto mais cedo. Ele ficou na sala por um tempo, assistindo televisão sem realmente prestar atenção no que estava passando. Em algum momento da noite, algo começou a incomodá-lo de forma mais clara. Não era exatamente uma preocupação. Era mais uma sensação de que alguma coisa estava fora do lugar. Como se a rotina, que sempre pareceu tão sólida, tivesse começado a apresentar pequenas rachaduras. Nos dias seguintes, outras pequenas mudanças começaram a aparecer. Ela já não perguntava como havia sido o trabalho. Já não esperava ele chegar para jantar. Às vezes comia antes, outras vezes dizia que já tinha comido fora, e sempre que ele perguntava se estava tudo bem, ela respondia da mesma forma tranquila. Está tudo bem. Mas quanto mais ela dizia isso, mais ele começava a sentir que talvez não estivesse. Uma noite ele chegou um pouco mais cedo do que o normal. Quando entrou em casa, encontrou algo que não esperava. Ela estava arrumando uma pequena mala. Não era grande, não parecia algo definitivo. Mas ainda assim, aquilo chamou a atenção dele imediatamente. Ele ficou parado na porta do quarto por alguns segundos. Você vai viajar? Ela continuou dobrando algumas roupas antes de responder. Vou passar alguns dias fora. Ele franziu a testa. Fora onde? Ela olhou para ele pela primeira vez naquela conversa e respondeu com uma calma que parecia muito diferente da forma como costumava agir no passado. Só preciso de um tempo. Aquela frase ficou no ar, simples, direta, mas carregada de um significado que ele ainda não estava pronto para entender completamente. Porque naquele momento, pela primeira vez em muitos anos, ele começou a perceber que talvez não tivesse prestado atenção suficiente em alguém que sempre esteve ao seu lado. E às vezes, quando alguém precisa de um tempo, não é apenas de alguns dias que essa pessoa está falando. Aquela frase ficou ecoando na cabeça dele por muito mais tempo do que ele esperava. Só preciso de um tempo. Não era uma discussão, não era uma ameaça,
Não era uma decisão dita com raiva, era apenas um fato. Mesmo assim, aquilo parecia estranho. Durante anos, ela nunca havia pedido nada assim. Nunca havia demonstrado vontade de se afastar, nem por alguns dias. Ele tentou manter a voz tranquila. Tempo para quê? Ela fechou a mala devagar, como se estivesse organizando não apenas roupas, mas também os próprios pensamentos. Para mim. A resposta parecia simples, mas não ajudava muito a entender o que estava acontecendo. Ele deu alguns passos para dentro do quarto. Mas aconteceu alguma coisa? Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Não parecia estar evitando a pergunta. Parecia apenas escolher as palavras com cuidado. Não aconteceu uma coisa específica. Aquilo deixou ele ainda mais confuso. Se não havia acontecido nada, então por que ela estava indo embora? Então por que você precisa desse tempo? Ela suspirou levemente, mas não demonstrava raiva, nem tristeza. Apenas uma calma estranha. Porque às vezes a gente percebe que passou muito tempo vivendo para tudo, menos para si mesmo. Ele não soube o que responder. Durante anos, ele acreditou que estava fazendo o melhor que podia para os dois, trabalhando duro, tentando garantir estabilidade, tentando construir algo sólido. Mas naquele momento, pela primeira vez, começou a se perguntar se talvez tivesse esquecido de algo importante no caminho. Ela fechou a mala. Não era grande. Parecia conter apenas algumas roupas e alguns objetos pessoais. Nada que indicasse uma mudança definitiva. Mesmo assim, havia algo naquele gesto que parecia muito mais sério do que uma simples viagem. Você vai voltar? Ele perguntou. Ela olhou para ele com uma expressão tranquila. Eu não sei. Aquilo fez algo dentro dele apertar de forma inesperada. Ele não estava acostumado com aquela sensação. Durante anos, ele sempre acreditou que certas coisas eram permanentes. A casa, a rotina, o trabalho e a presença dela. Nunca havia parado para imaginar como seria se de repente aquilo deixasse de existir. Ela pegou a mala e caminhou até a porta. Ele a seguiu até a sala, ainda tentando organizar os próprios pensamentos. Quanto tempo você vai ficar fora? Ela deu de ombros levemente. Não sei exatamente. A resposta parecia honesta. E talvez fosse exatamente isso que tornava tudo mais desconfortável. Ela não parecia estar fugindo, nem tentando provocar uma reação. Parecia apenas alguém que tinha tomado uma decisão silenciosa, depois de muito tempo pensando. Quando chegou à porta da casa, ela parou por um momento. Olhou ao redor, para o sofá onde costumava esperar ele chegar, para a mesa onde tantas vezes preparou o jantar, para a cozinha que manteve organizada por tantos anos. Talvez estivesse apenas observando. Talvez estivesse se despedindo de uma parte da própria história. Ele percebeu algo naquele momento que nunca havia notado antes. Ela parecia cansada. Não um cansaço físico simples. Era um cansaço mais profundo, daqueles que aparecem depois de muito tempo, tentando manter algo funcionando sozinho. Ela abriu a porta. O ar da noite entrou silencioso na casa. Antes de sair, virou-se novamente para ele. Cuide de você. Foi tudo o que disse. Nenhuma acusação, nenhum discurso dramático, apenas aquelas 3 palavras. Depois disso, ela saiu. A porta se fechou lentamente atrás dela, e pela primeira vez em muitos anos, a casa ficou completamente silenciosa. Ele ficou parado no meio da sala por alguns segundos, tentando entender o que exatamente havia acabado de acontecer. Não houve discussão, não houve gritos, não houve um momento claro em que tudo se quebrou. Mas, ainda assim, algo havia mudado. Algo importante. Ele caminhou até a cozinha quase por hábito. Abriu a geladeira. Fechou novamente. Sentou-se à mesa. Aquela casa que sempre pareceu tão viva, agora parecia diferente. Não porque estivesse vazia, mas porque, pela primeira vez, ele começou a perceber quantas coisas ali existiam, apenas porque ela sempre cuidou delas. E foi naquele silêncio estranho que algo começou a se formar dentro dele. Uma pergunta simples. Uma pergunta que talvez tivesse chegado tarde demais. Será que ele realmente havia prestado atenção na pessoa que esteve ao lado dele durante todos aqueles anos? Nos primeiros dias depois que ela foi embora, ele tentou agir como se nada tivesse realmente mudado. Continuou acordando no mesmo horário, saiu para o trabalho como sempre fazia e tentou manter a rotina exatamente igual. Mas a verdade é que a rotina já não era a mesma. Logo na primeira manhã,
Ele percebeu algo que nunca havia pensado antes. O café da manhã não estava pronto. Não havia cheiro de café passando pela cozinha, nem o som suave de panelas ou pratos sendo organizados. A casa estava silenciosa. Ele abriu o armário, procurou o café, demorou mais do que deveria para encontrar as coisas. Quando finalmente conseguiu preparar algo simples, percebeu que já estava atrasado. Parecia um detalhe pequeno, mas aquilo já mostrava o quanto ele nunca havia realmente participado daquelas pequenas tarefas. Durante anos, tudo simplesmente acontecia. Agora ele precisava descobrir como fazer. Naquela noite, quando voltou do trabalho, a casa parecia ainda mais vazia. Antes, mesmo quando ela estava quieta, existia uma presença ali, um movimento, um som na cozinha, alguma luz acesa em um cômodo diferente. Agora tudo estava parado. Ele deixou as chaves sobre a mesa e caminhou pela casa devagar. A sala estava exatamente como ele havia deixado pela manhã. A cozinha estava limpa. O quarto parecia maior do que antes. Foi quando ele abriu o armário e percebeu algo que o fez parar por alguns segundos. Algumas roupas dela ainda estavam ali, mas muitas já não estavam mais. Aquilo fez o peso da situação se tornar mais real. Ela realmente havia ido embora. Não era apenas uma pausa momentânea. Ela havia levado parte da própria vida com ela. Naquela noite, ele tentou cozinhar alguma coisa. Não saiu exatamente como esperava. Acabou comendo quase sem prestar atenção no que estava no prato. Depois disso, sentou no sofá e ficou olhando para a televisão desligada por um longo tempo. Era estranho perceber como o silêncio da casa parecia maior do que antes. Os dias seguintes começaram a mostrar algo que ele nunca havia percebido enquanto ela estava ali. Cada pequeno detalhe da casa carregava a presença dela. A forma como as coisas estavam organizadas, os objetos no lugar certo, até mesmo as contas que sempre estavam pagas no prazo. Agora, ele precisava lembrar de tudo, e nem sempre conseguia. Alguns dias depois, encontrou uma pequena agenda sobre a mesa da cozinha. Era dela. Ele abriu por curiosidade. Ali estavam anotações simples, listas de compras, lembretes de contas, compromissos pequenos do dia a dia. Mas entre aquelas páginas havia algo que chamou mais a atenção dele. Pequenas notas, frases curtas que ela havia escrito para si mesma. Em uma página estava escrito: "Hoje ele chegou cansado. Espero que o jantar ajude a melhorar o dia dele." Em outra: "Ele parece preocupado com o trabalho. Preciso tentar deixar a casa mais tranquila." Ele virou mais algumas páginas e então encontrou uma frase que o fez ficar parado por um longo tempo. "Será que um dia ele vai perceber o quanto eu tento?" Aquela pergunta parecia atravessar os anos. Ele fechou a agenda lentamente, sentou-se à mesa e ficou olhando para o nada por alguns minutos. Foi naquele momento que algo começou a mudar dentro dele. Não era apenas a falta dela. Era a percepção de tudo que ela havia feito, sem que ele realmente tivesse notado. Durante anos, ele acreditou que estava carregando o peso da vida sozinho. Agora, começava a perceber que talvez ela tivesse carregado uma parte silenciosa dessa vida, muito maior do que ele imaginava. E o pior de tudo era perceber que talvez tivesse entendido isso tarde demais. Naquela noite, ele pegou o celular várias vezes. Pensou em ligar, pensou em mandar uma mensagem, mas sempre parava antes de fazer isso. O que ele poderia dizer agora? Que finalmente havia entendido? Que agora percebia tudo o que ela fez? Que agora sabia o valor que ela tinha? Algumas coisas, quando são descobertas tarde demais, já não podem mudar o que aconteceu antes. Mesmo assim, pela primeira vez em muito tempo, ele começou a sentir algo que não havia sentido durante todos aqueles anos. Saudade, mas não apenas da presença dela. Saudade de tudo que ele nunca percebeu, enquanto ainda tinha a chance de perceber. E talvez essa tenha sido a parte mais difícil de aceitar. Depois daquela noite, algo dentro dele já não permitia que as coisas continuassem como antes. A rotina ainda existia. O trabalho continuava exigindo sua atenção. Os dias seguiam passando. Mas sua mente parecia voltar sempre para o mesmo lugar. Para ela, para os anos que viveram juntos. E, principalmente, para tudo que ele nunca percebeu enquanto ela estava ali. Durante muito tempo, ele acreditou que o silêncio dela era apenas parte da personalidade tranquila que sempre teve. Agora começava a entender que talvez aquele silêncio tivesse sido outra coisa. Talvez fosse cansaço, talvez fosse decepção,
Ou talvez fosse apenas a forma que ela encontrou de continuar tentando, mesmo quando já não se sentia vista. Nos dias seguintes, ele começou a reparar em pequenas coisas pela casa que antes pareciam completamente normais. A forma como os temperos estavam organizados na cozinha, os bilhetes colados na geladeira, lembrando de contas ou compromissos, até mesmo o jeito como as toalhas estavam dobradas dentro do armário. Cada detalhe parecia carregar um pedaço da presença dela. E agora que ela não estava mais ali, tudo parecia diferente. Uma noite, depois de voltar do trabalho, ele decidiu abrir novamente a agenda que havia encontrado dias antes. Sentou-se à mesa da cozinha e começou a folhear as páginas com mais calma. No meio das listas de tarefas e lembretes simples, havia pequenas frases espalhadas aqui e ali. Algumas eram otimistas. Hoje vai ser um dia bom. Outras pareciam mais cansadas. Preciso lembrar de cuidar de mim também. Mas uma delas chamou sua atenção de forma diferente. Estava escrita no canto de uma página, quase como se fosse um pensamento rápido que ela não queria esquecer. Eu só queria que ele percebesse que eu também estou aqui. Ele ficou olhando para aquela frase por muito tempo. Era uma frase simples, mas parecia carregar anos inteiros de sentimentos que nunca foram ditos em voz alta. Foi naquele momento que algo dentro dele finalmente se encaixou. Ele sempre acreditou que estava fazendo tudo por eles. Trabalhando, tentando construir estabilidade, tentando garantir segurança, mas havia esquecido de algo essencial: presença. Durante anos, ela esteve ali, não apenas cuidando da casa ou organizando a rotina, mas tentando manter viva uma relação que, aos poucos, ele foi deixando cair no automático. E talvez ela tenha esperado por muito tempo que ele percebesse isso sozinho, sem precisar pedir, sem precisar implorar por atenção. A pergunta que agora não saía da cabeça dele era simples. Em que momento exatamente ele parou de enxergar tudo aquilo? Talvez não tenha sido um momento específico. Talvez tenha sido algo lento. Uma soma de pequenas distrações. Dias ocupados demais. Preocupações que pareciam mais urgentes do que qualquer conversa. Agora ele entendia que algumas coisas importantes na vida não desaparecem de uma vez. Elas vão se apagando aos poucos, até que um dia, simplesmente já não estão mais ali. Naquela noite ele pegou o celular novamente. Dessa vez, ficou olhando para o nome dela por alguns segundos. O dedo quase tocou na tela para iniciar uma chamada, mas ele parou. Não porque não quisesse falar com ela, mas porque sabia que algumas palavras podem chegar tarde demais. Ele pensou em tudo o que poderia dizer, em todos os pedidos de desculpa que talvez precisasse fazer, em todas as coisas que agora entendia, mas que deveria ter entendido muito antes. Ainda assim, uma pergunta continuava ali, silenciosa. Será que ela ainda queria ouvir? Ou será que depois de tantos anos esperando ser percebida, ela finalmente tinha decidido seguir em frente? Ele não tinha essa resposta. Talvez nunca tivesse. Mas uma coisa era certa. Aquela casa, aquela rotina, aquela vida que ele sempre acreditou ser sólida, agora parecia revelar uma verdade que ele demorou muito para enxergar. Algumas pessoas passam anos ao nosso lado, fazendo tudo para que nossa vida continue funcionando. E às vezes estamos tão ocupados com nossas próprias preocupações que esquecemos de olhar para quem está ali, até o dia em que essa pessoa se afasta, e então finalmente percebemos o valor que ela sempre teve. Mas quando esse momento chega, às vezes o tempo já seguiu em frente, e o que restou é apenas a pergunta que muitos fazem tarde demais. Será que eu deveria ter percebido antes?